Com certeza você já ouviu alguém dizer: não tenho dinheiro, mesmo que tenham uma renda mensal e às vezes até um salário bastante alto. Mas por que isso acontece? É quase como se o dinheiro desaparecesse. Mesmo que trabalhemos cada vez mais, parece que sempre temos menos. No vídeo de hoje, vamos explorar essa fascinante diferença entre ter renda e realmente ter dinheiro. Prepare-se para aprender alguns truques e conselhos que podem mudar sua vida financeira para sempre. Pronto para a aventura? Vamos lá! Imagine que nós te oferecemos a oportunidade de escolher entre duas opções: ganhar um simples centavo que dobra de valor a cada dia durante 31 dias ou receber R$ 1 milhão em dinheiro agora. Qual opção você escolheria? Bem, vou te deixar pensando nisso enquanto explico algo crucial, mas voltaremos a essa pergunta em breve. Deixe-nos compartilhar com você uma perspectiva reveladora, baseada nos ensinamentos de um dos livros mais impactantes no campo do desenvolvimento pessoal, O Campeão de Efeitos. Prepare-se para uma jornada que vai mudar sua vida. Sua vida é controlada por um único fator, e esse fator é a única coisa que vai determinar se você vai terminar sua vida vivendo em uma mansão ou em um barraco. É um fator que vai determinar se, no futuro, você vai dirigir um carro de luxo ou um carrinho velho. Esse fator determina todos os resultados da sua vida, e ele se chama escolha. Tudo na sua vida é o resultado acumulado das decisões que você tomou até o momento presente. Por exemplo, a circunferência da sua barriga não é nada além do resultado das decisões que você tomou até agora. O mesmo se aplica ao tamanho da sua empresa, ao saldo da sua conta bancária e à profundidade das suas conexões pessoais. Tudo isso, sem exceção, é simplesmente o resultado do acúmulo de decisões que você tomou até este momento exato. O sucesso não é o resultado de atos heróicos. Ninguém que você vê na capa da Forbes está lá por ter feito algo heróico. Eles não estão lá por causa de um grande ato de bravura. Eles estão lá porque tomaram pequenas decisões diárias, decisões aparentemente insignificantes, mas que, com o tempo, produziram resultados extraordinários. Portanto, é o efeito composto, produzido pelo acúmulo dessas pequenas decisões, que faz essas pessoas serem quem são e que faz você ser quem é. Poderíamos resumir as finanças pessoais neste único fato: se você entender o conceito principal de hoje, já estará à frente da maioria das pessoas em termos de conhecimento financeiro. A maioria das pessoas faz seus cálculos mensais com base em suas rendas. Ou seja, se vão receber R$ 2.000, já mentalizam que poderão gastar R$ 2.000. Isso é ainda mais preocupante quando se utilizam empréstimos, cartões de crédito e outros meios que facilitam gastar mais do que se ganha. Quando temos uma renda de, por exemplo, R$ 2.000 e pensamos que podemos gastar tudo porque no próximo mês vamos receber de novo, isso não significa que realmente temos dinheiro. Só significa que temos renda, algo que passa pela nossa conta bancária e desaparece quase imediatamente. Viver dessa maneira nos deixa vulneráveis a qualquer imprevisto ou evento inesperado, porque ganhar dinheiro e ter dinheiro são coisas completamente diferentes. Vamos pensar em alguns exemplos de despesas comuns: dívidas, empréstimos, cartões de crédito e outros compromissos financeiros que muitas vezes aumentam com o tempo. Imaginemos duas pessoas, Ana e João. Ana ganha R$ 10.000 por mês e gasta tudo, como se não houvesse amanhã. Ela vive confortavelmente, mas não economiza nada. João ganha R$ 5.000 por mês, mas consegue economizar R$ 2.000 a cada mês para investir. Se compararmos essas duas situações ao longo de alguns anos, veremos uma grande diferença em suas situações financeiras. Vamos supor que ambos mantenham esses hábitos por 5 anos. Ana continuará ganhando R$ 10.000 por mês, gastando tudo e sem economias no final de cada mês. João continuará ganhando R$ 5.000 por mês, mas economizando R$ 2.000 todos os meses. Vamos calcular o resultado financeiro de João depois de 5 anos. Economia mensal de João: R$ 2.000. Economia anual de João: R$ 2.000 por mês vezes 12 meses igual R$ 24.000. Economia total em 5 anos: R$ 24.000 vezes 5 anos igual R$ 120.000. Além disso, se João investir essas economias com uma taxa de juros anual de 5%, seu dinheiro crescerá ainda mais. Para simplificar, usamos uma fórmula básica de juros compostos para calcular quanto João poderia ter depois de 5 anos. Depois de 5 anos, com uma taxa de juros anual de 5%, João teria aproximadamente R$ 136.631. Comparando isso com Ana, que não economizou nem investiu nada, fica claro que João estará em uma posição financeira muito melhor. Ana seguirá sem economias e vulnerável a qualquer imprevisto, enquanto João terá um sólido fundo de investimento e economia que lhe proporcionará segurança e oportunidades financeiras. Essa comparação destaca a importância não apenas de ganhar dinheiro,
mas também de administrá-lo com sabedoria, economizando e investindo para o futuro. Então, planeje e economize para uma vida financeira mais estável e próspera. É exatamente por isso que, para estarmos protegidos contra grandes problemas financeiros, precisamos entender este conceito fundamental de finanças e economia em geral, que é a diferença entre fluxo e estoque. Antes de entrarmos no próximo conceito, quero falar sobre nossa comunidade Simplesmente Rico. É onde divulgamos notícias de negócios 2 vezes por semana, às quartas e aos domingos. Se você gosta do conteúdo do canal, provavelmente vai adorar entrar na comunidade. O link está abaixo. E sim, é 100% gratuito. Fluxo e estoque, o conceito fundamental para blindar suas finanças. Para estar realmente protegido financeiramente, você precisa entender a diferença entre fluxo e estoque. Por exemplo, receber R$ 10.000 por mês é o seu fluxo, é a renda que entra na sua conta mensalmente. Agora, vamos imaginar o fluxo como uma torneira que, quando aberta, deixa o dinheiro fluir para um recipiente. Esse recipiente, onde o fluxo é armazenado, é o estoque. Agora eu te pergunto, alguém que ganha R$ 10.000 por mês e gasta tudo não tem estoque. Como estaria o recipiente dessa pessoa? Exatamente, furado. Porque, ao mesmo tempo que o fluxo entra, ele já sai, sem criar nenhum estoque, sem conservar nada do que foi recebido. Por outro lado, alguém que ganha R$ 5.000 por mês e consegue economizar R$ 2.000 mensalmente para investir, está construindo um estoque de R$ 2.000 por mês. E o mais interessante sobre o estoque é que ele cresce com o tempo. Por exemplo, se alguém economizar R$ 2.000 por mês, em 10 meses já terá cerca de R$ 20.000 de estoque. E isso sem considerar os rendimentos que esse dinheiro pode gerar se estiver investido. Assim, vemos que conservar o que se recebe mensalmente é essencial para aumentar o estoque gradualmente. Claro, também precisamos nos concentrar em aumentar o fluxo, ou seja, aumentar nossas rendas. Porque se você já tem essa mentalidade de fluxo e estoque, quando conseguir ganhar mais, aumentando o fluxo, poderá economizar ainda mais, aumentando também o seu estoque. E não, a ideia aqui não é acumular dinheiro só para poder dizer para os outros que você é rico. Muito pelo contrário. Para ter uma boa saúde financeira, é extremamente importante ter dinheiro investido em uma reserva de emergência, ou seja, ter o seu estoque. Tenho certeza de que, em alguns meses, você já pensou que o dinheiro que você recebeu seria suficiente para cobrir tudo o que precisava. Mas, devido a alguns imprevistos do dia a dia, você acabou precisando usar outros meios, como cartão de crédito ou até mesmo empréstimos, para complementar seus rendimentos, gastando mais do que você ganha. E é exatamente para isso que serve a reserva de emergência. Mas, calma, não é porque você tem uma reserva de emergência que deve usar esse dinheiro para comprar roupas, fazer viagens, festas e outras coisas. Não é para retirar dinheiro para esses casos. Essa reserva é simplesmente para emergências reais, como ficar sem renda, por exemplo. Nesses casos, você utiliza o seu estoque da reserva, que deve ser capaz de cobrir pelo menos 6 meses do seu custo de vida para que você tenha tranquilidade financeira. Por exemplo, se você gasta R$ 2.000 por mês, deve ter R$ 12.000 na reserva para considerá-la completa. Mas claro, só começar e colocar dinheiro nessa reserva já é um avanço. Não se concentre tanto nesse número alto no início. Comece aos poucos. Então, com a reserva formada, você terá fluxo, que é a sua renda, e também estoque, que é a sua reserva. Se você só tem fluxo, você não tem dinheiro. Você só tem fluxo. Então, tenha estoque. Depois de formar sua reserva de emergência, você pode começar a fazer investimentos maiores, focando na sua independência financeira, investindo em ações, fundos imobiliários e outros ativos de longo prazo que podem gerar rendimentos ao longo do tempo. Essa questão de fluxo e estoque também é mencionada no livro Pai Rico, Pai Pobre, quando o autor Robert Kiyosaki diz: "O que importa não é quanto dinheiro você ganha, mas quanto dinheiro você conserva." À primeira vista, isso pode parecer uma frase sem sentido, porque as pessoas geralmente só falam sobre quanto ganham e não sobre quanto guardam. Estamos acostumados a olhar apenas para o lado da renda, sempre querendo saber quanto uma celebridade ganha, por exemplo, pensando que seria incrível ganhar o dobro do que ganhamos hoje. Mas é igualmente importante entender o lado dos gastos. Mas você pode estar pensando: quem ganha muito nem precisa ter um estoque e conservar dinheiro. Amigo, se você só ganha e gasta tudo, não importa a quantia. Você nunca vai conseguir construir um patrimônio. É como o exemplo do balde furado. Não adianta ter uma torneira com um fluxo muito alto se o seu balde está furado. Você não vai armazenar nada. Alguém que ganha R$ 100.000 por mês, por exemplo, e vive gastando tudo, pode ter um estilo de vida excelente, com uma casa incrível, carros de luxo e tudo o mais. Mas, se não tem nenhum estoque, está apenas vivendo de fluxo e não vai construir nada a longo prazo.
Por outro lado, se essa pessoa que ganha R$ 100.000 por mês consegue economizar 50% do que ganha para investir e viver com os outros 50%, ela pode construir uma riqueza significativa ao longo do tempo. Mas, voltando à realidade da maioria dos latinos, alguém que ganha R$ 2.000 por mês e consegue economizar R$ 500 mensalmente está, em termos de finanças pessoais, muito melhor do que alguém que ganha R$ 4.000 por mês e gasta tudo o que recebe. Porque essa pessoa, mesmo ganhando menos, está construindo um estoque, enquanto a outra está apenas vivendo de fluxo. Com tudo isso, entendemos que sim, precisamos ganhar bem, ou seja, aumentar o fluxo de renda ou até mesmo criar novas fontes de renda para diversificar nossos fluxos. Porque quanto mais ganhamos, mais podemos economizar e, consequentemente, aumentar o nosso estoque, principalmente se fizermos isso todos os meses. Essa é a questão de viver sempre um degrau abaixo do que se ganha. O efeito composto, a força das pequenas decisões. Voltando à pergunta do vídeo, qual opção você escolheria? R$ 1.000.000 agora ou 1 centavo que dobra de valor diariamente durante 31 dias? Última chance. Em vez de 1 milhão, que tal 3 milhões agora? Bom, neste momento, basicamente existem dois tipos de pessoas assistindo a isso. As que estão fazendo cálculos e as que já escolheram os 3 milhões sem pensar duas vezes. De qualquer forma, vamos supor que você escolheu o pequeno centavo. Para deixar a história mais interessante, digamos que seu vizinho escolheu ficar com os 3 milhões na hora. Agora, vamos imaginar como seriam esses 31 dias em contexto. No primeiro dia, você tem apenas 1 centavo. Seu vizinho, por outro lado, está celebrando com 3 milhões na conta. No segundo dia, seu centavo vale 2 centavos. Não parece grande coisa, enquanto seu vizinho continua aproveitando a vida com seus 3 milhões. No quinto dia, seu centavo vale apenas 16 centavos. Enquanto isso, a festa na casa do seu vizinho é tão grande que você pode sentir as janelas da sua casa vibrando com um som alto. Depois de 10 dias, seu centavo agora vale R$ 5,12. Até este momento, não há nenhuma pista de que algo extraordinário vai acontecer, e a primeira sensação de frustração começa a aparecer. Quando você chega ao 20º dia, seu centavo vale R$ 5.242,88. Não é dinheiro para se jogar fora, mas não se compara aos 3 milhões do seu vizinho. Dinheiro que você também poderia estar desfrutando se tivesse escolhido a primeira opção. Ao perceber isso, a frustração bate ainda mais forte. Mas, a partir daqui, a magia do efeito composto começa a se manifestar. Seu dinheiro começa a se transformar em números muito mais impressionantes. No dia 25, seu centavo agora vale R$ 167.732,16. Agora sim, as coisas começam a mudar. No dia 28, você já tem R$ 1.342.167,28, finalmente passando da marca de 1 milhão. No dia 31, seu único centavo se transformou em incríveis R$ 10.737.418,24. O efeito composto, a oitava maravilha do mundo financeiro. O efeito composto, causado pelo acúmulo de pequenas escolhas, pode ser considerado a oitava maravilha do mundo do sucesso. Isso porque a escolha que você fez do dia 1 para o dia 2 é a mesma escolha que você fez do dia 30 para o dia 31. Portanto, pare de procurar soluções rápidas para o sucesso, a felicidade ou a riqueza. Não existem atalhos, truques ou fórmulas mágicas. Acostume-se a isso. A solução quase nunca é rápida. Na maioria das vezes, você terá que atravessar um verdadeiro campo minado de trabalho duro e diário, porque o sucesso é conquistado um dia de cada vez. Todos os dias, quando você tira a cabeça do travesseiro, precisa decidir se vai ser um vencedor ou um perdedor naquele dia. Em última análise, você está avançando ou retrocedendo, passo a passo. Cada passo que você dá, desde o momento em que se levanta da cama, te leva para o sucesso ou para o fracasso. É tão simples quanto isso. No momento em que você toma uma decisão, as consequências e os resultados ainda são invisíveis. Pode parecer que o que você está fazendo é uma perda de tempo, mas lembre-se desta frase. Quando nada parece funcionar, observe o pedreiro quebrando sua pedra. Ele pode dar 100 golpes sem que apareça uma única rachadura, mas no golpe número 101, a pedra se parte em dois. E eu sei que não foi aquele golpe que conseguiu isso, mas todos os anteriores. Veja essas pequenas decisões como o efeito composto, ou seja, uma escolha minúscula feita agora pode criar um tsunami na sua vida em 10 ou 15 anos, seja para o bem ou para o mal. E para muitas coisas mais importantes, o que você precisa ter é paciência, especialmente quando não vê os resultados, porque qualquer um pode ser paciente quando as coisas estão funcionando,
Mas é exatamente nesse momento que você precisa entender que, mesmo que os resultados ainda não sejam visíveis, o efeito composto foi ativado no momento em que você deu o primeiro passo. E com cada novo passo, ele é alimentado. Mas, dependendo do que você está fazendo, os resultados só vão se mostrar daqui a 5 ou 10 anos. Antes de irmos para o próximo conceito, não se esqueça de deixar seu like. Nós trazemos conteúdos que podem mudar sua vida e nós pedimos apenas o seu like e sua inscrição, pois isso nos incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Agora que você já deixou o like, vamos continuar. O perigo das promessas fáceis. Todos os dias, somos bombardeados com uma enorme quantidade de anúncios e propagandas duvidosas sobre como ficar rico, musculoso e mais jovem da noite para o dia, e com pouco esforço, por apenas 12 pagamentos de sabe-se lá quantos reais. Todas essas propagandas vendem um conto de fadas para pessoas que estão buscando resultados reais, fazendo-as perder tempo, dinheiro e até mesmo a esperança em sua capacidade de alcançar o resultado desejado. Mas a realidade é que não existe solução mágica ou pílula milagrosa. Então, se você quiser, pode se jogar no sofá e imaginar cheques milionários chegando na sua caixa de correio. Mas, se você não está colocando as mãos na massa e fazendo o necessário, te garanto que a única coisa relacionada a dinheiro que vai chegar para você é uma conta para pagar. A importância da disciplina, o peso das decisões. Você precisa saber que alcançar o sucesso, diferente de ganhar ou herdar, é um processo muito monótono, frustrante e às vezes até desesperador. Claro, embora isso seja a verdade, não é esse tipo de verdade que vende. Não é isso que motiva as pessoas. E é exatamente por isso que muitas delas andam por aí iludidas com uma visão fantasiosa sobre o que é necessário para ter sucesso. Um dado importante sobre o sucesso é que você nunca poderá realmente possuí-lo. Você só pode alugá-lo, e o contrato se renova todos os dias. Não é o que você sabe que determina os resultados da sua vida. Esse é o mito. O conhecimento não é poder em si, é apenas poder potencial. O verdadeiro poder está no que você faz com o conhecimento que possui. Afinal, existem muitas pessoas com vasto conhecimento que estão completamente quebradas, sem um centavo no bolso. Isso acontece porque o dinheiro não vem em troca do conhecimento em si, mas sim da ação que você toma com base nesse conhecimento. Por exemplo, se você observar médicos que alertam seus pacientes sobre os perigos de uma má alimentação e do sedentarismo, verá que cerca de 40% deles são sedentários e têm hábitos alimentares ruins. Você sabe por quê? Porque existe uma grande diferença entre conhecer o caminho e estar disposto a percorrê-lo. No final, você só terá duas opções na vida: o peso da disciplina ou o peso do arrependimento. E como dizia Jim Rohn, o peso da disciplina pesa quilos, mas o peso do arrependimento pesa toneladas. O peso da disciplina de comer de forma saudável, economizar dinheiro, mudar hábitos e pedir desculpas é muito mais leve do que o peso da doença, a falta de dinheiro, a ignorância, o divórcio e a solidão. Então, toda vez que você tiver que tomar uma decisão, pergunte a si mesmo: peso da disciplina ou peso do arrependimento? A escolha é sua. A ilusão das soluções rápidas. E enquanto muitas pessoas estão procurando por atalhos, soluções rápidas e pílulas mágicas para o sucesso, poucas estão dispostas a aceitar a realidade. Elas não percebem que o sucesso é, na verdade, uma sequência de pequenas decisões corretas, repetidas diariamente, mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis. Porque, como já mencionamos, o efeito composto leva tempo para mostrar seus resultados. É como o exemplo do pedreiro que quebra a pedra. Não é o último golpe que a parte ao meio, mas todos os golpes que vieram antes dele. A questão é que para muitos o caminho do sucesso parece lento, doloroso e cheio de incertezas. Mas é justamente essa consistência, esse trabalho diário, aparentemente insignificante, que separa os que alcançam grandes coisas daqueles que vivem apenas de sonhos e promessas não cumpridas. Então, se você realmente quer construir algo significativo, precisa aceitar que o sucesso é alugado e que o contrato se renova todos os dias. Isso significa que você precisa continuar, mesmo quando os resultados não aparecem. Você precisa continuar, mesmo quando ninguém está te aplaudindo. E você precisa continuar, mesmo quando a motivação desaparecer. Porque, no final das contas, o sucesso não é sobre grandes atos de coragem ou momentos de sorte. Ele é construído, golpe após golpe, decisão após decisão, dia após dia. Viver abaixo dos seus meios. A chave para a liberdade financeira. Se você quer alcançar a liberdade financeira, precisa internalizar uma verdade simples.
Viver abaixo dos seus meios não é apenas uma dica financeira, é uma estratégia fundamental para construir riqueza. Muitas pessoas querem viver como milionários antes mesmo de terem 1 milhão no banco. Elas compram carros caros, fazem viagens de luxo e vivem em casas que não podem pagar, tudo para parecer bem-sucedidas. Mas, no fundo, elas estão apenas se enterrando em dívidas e construindo uma fachada de sucesso, enquanto sua verdadeira situação financeira fica cada vez mais frágil. Você não precisa de um carro de luxo para ser bem-sucedido. Você não precisa morar na casa mais cara do bairro para ser respeitado. Você precisa de liberdade financeira, e isso só é possível se você gastar menos do que ganha. E é exatamente isso que separa os que acumulam riqueza dos que passam a vida inteira tentando aparentar tê-la. O perigo da inflação do estilo de vida. Um dos maiores inimigos do crescimento financeiro é a inflação do estilo de vida. Isso acontece quando, à medida que sua renda aumenta, seus gastos também aumentam na mesma proporção, ou até mais. Por exemplo, você começa ganhando R$ 2.000 por mês e vive razoavelmente bem com esse valor. Mas quando sua renda dobra para R$ 4.000, você começa a gastar mais com roupas, jantares, viagens e um carro mais caro. E de repente aqueles R$ 4.000 parecem não ser suficientes. Então, você trabalha mais, ganha mais, mas também gasta mais. E o ciclo continua. Mas se você conseguir evitar essa armadilha e viver consistentemente abaixo dos seus meios, você terá uma vantagem enorme. Porque, quanto mais você economiza e investe, mais rápido seu estoque cresce e mais perto você fica da verdadeira liberdade financeira. A liberdade de escolha. No final das contas, viver abaixo dos seus meios não é apenas sobre dinheiro, é sobre liberdade de escolha. É sobre poder dizer não a empregos que você odeia, a situações tóxicas e a pessoas que não te respeitam. É sobre poder viajar quando quiser, cuidar da sua saúde sem se preocupar com as contas, ajudar as pessoas que você ama e construir um legado que dure além de você. Porque no final, o objetivo não é apenas acumular dinheiro, mas criar uma vida que você não precisa fugir nas férias. Escolha o peso certo. Então, cada vez que você estiver tentado a gastar mais do que deveria ou a adiar aquele investimento para quando tiver mais dinheiro, lembre-se, você sempre terá dois pesos para escolher: o peso da disciplina ou o peso do arrependimento. E como já dissemos, o peso da disciplina é leve, mas o peso do arrependimento é esmagador. Então, escolha sabiamente, porque, no final das contas, o sucesso é alugado e o contrato se renova todos os dias. Se quiser continuar aprendendo, se inscreva no canal. Todo dia tem um novo vídeo para ajudar você a tomar o controle do seu dinheiro e da sua vida financeira. Entre na nossa comunidade para aproveitar os benefícios exclusivos que só quem estiver lá dentro terá. Vamos deixar um vídeo relacionado na tela que temos certeza que vai te ajudar mais ainda. Nos vemos no próximo vídeo.